Bom dia, turma linda! Como vocês estão? Animados para falar de Melanie Klein com o professor, nosso querido professor Adalmir? Eu quero dar as boas-vindas e agradecer ao professor Adalmir por essa disponibilidade de estar aqui
oferecendo o tempo dele para vocês, nessa imersão gratuita do Instituto Suziane Lemos, a oportunidade de apresentar os autores para vocês, para aqueles que ainda não conhecem, e se aprofundar um pouquinho mais, aqueles que já conhecem um pouco de Melanie Klein, ter oportunidade de conhecer a transmissão dos nossos professores, a forma como eles olham para os teóricos, e isso sempre acrescenta para todos nós. Então, quero agradecer também a presença de todos, e antes de passar a palavra para o professor Adalmir, eu quero trazer alguns avisos para vocês. Eu estou aqui aceitando o pessoal. Que maravilha, que tanto de gente interessada em Klein, né, professora Adalmir? Muito bom. Faz um sentido e tanto para a nossa psicanálise, né, que ora Klein não era tão lembrada, e hoje é lembrada e demonstra sua importância para a psicanálise. Maravilha, que bom. Pessoal, então nós estamos aí no processo, estamos mergulhando na psicanálise, conhecendo aí e se aprofundando um pouquinho nos autores da psicanálise clássica, e também falamos bastante da psicanálise contemporânea no período da noite, nas nossas aulas pelo YouTube. Aqueles que não conseguiram estar ao vivo, o pessoal solicitou aí a minha equipe, recebemos várias mensagens, os encontros ficaram disponíveis por 24 horas, mas muitas pessoas, em decorrência do trabalho, de outras atividades, não conseguiram assistir, e nós recebemos muitas mensagens pedindo para que ficasse um pouco mais de tempo acessível para vocês. Então, nós atendemos o pedido de vocês, a minha equipe vai liberar, não sei se já liberou, mas está para liberar aí o acesso para vocês poderem maratonar todos os nossos encontros, né? Aproveitem o final de semana, e aí vocês podem, então, assistir todas as aulas e todos os grupos de estudos, tá bom? Depois a minha equipe vai comunicar para vocês até que dia vai ficar acessível, mas a nossa imersão vai acontecer até segunda-feira. Nós temos uma pausinha amanhã, domingo, né, para todo mundo descansar, e aí, na segunda-feira à noite, nós ainda nos encontramos, certo? Às 19 horas, eu terei um encontro no Zoom com vocês. Nós abrimos as inscrições do Trilhas Psicanalíticas, muitas pessoas estavam aguardando esse momento para entrar no Trilhas, que é o acesso por 1 ano a toda a nossa estrutura teórica de grupos de estudos. Lá vocês vão ter acesso ao professor Adalmir com a Melanie Klein, ao grupo de estudos do Lacan com o João Camilo, que vocês conheceram ontem, ao grupo de estudos do Winnicott com a Isabela Koga e o do Freud comigo, tá? E, além dos grupos de estudos, vocês têm acesso a todos os cursos da nossa plataforma, a plataforma do Instituto Suziane Lemos, com outros autores, como, por exemplo, Sandor Ferenczi, com temas importantes da psicanálise, como psicopatologia e psicanálise e trauma de Freud a Ferenczi, uma série de conteúdos que eu já também expus para vocês nos nossos encontros. Então, aqueles que ainda não assistiram a terceira aula do YouTube, assistam a terceira aula que eu ministrei à noite, porque lá eu apresento toda a estrutura do Trilhas para vocês, e nós explicamos como está funcionando as inscrições. A minha equipe vai colocar agora aqui no chat a ficha de interesse no Trilhas. Então, aquelas pessoas que têm o interesse, tá? Não sabe ainda como vai fazer a inscrição, mas sabe o que quer fazer? Preenche a ficha. A minha equipe vai entrar em contato com vocês e vai tirar as dúvidas, e a gente vai fazer o possível para que vocês estejam conosco no Trilhas Psicanalíticas. Nós temos diversas formas de inscrição, tá bom? Flexibilizamos ali para vocês. Então, preencha uma ficha. Se está em dúvida, você não sabe como vai pagar, preencha a ficha, conversa no 1 a 1 ali com a minha equipe e a gente vai dando esse suporte, tá bom? Não deixem de entrar, nós temos várias possibilidades para vocês, tá bom? Aqueles que não conseguem, de repente, entrar de cara no Trilhas, entram em outras atividades, entram em um grupo de estudos, tudo isso é possível, tá? A minha equipe vai dar o suporte para vocês. Não fiquem de fora. Se vocês gostaram do nosso estilo, da forma como nós entregamos essa transmissão para vocês, não fique de fora, tá? Nós vamos fazer o possível para todo mundo estar dentro das nossas atividades. Gente, então é isso. Eu não vou mais me delongar aqui. Vou passar a palavra para o professor Adalmir,
Adalmir, a casa é sua, tá bom? Fica à vontade. Obrigada. Bom, pessoal, bom dia para todos, né, que vocês estejam também bem acolhidos, sinta-se bem acolhidos por aqui. Eu vou falar um pouco sobre o meu trajeto com a psicanálise e também sobre Melanie Klein. Então, o meu interesse aqui hoje, junto com a Suziane, é apresentar as principais teorias desenvolvidas pela Melanie Klein. Então, Klein é uma grande colaboradora com a psicanálise, né? Colaborou bastante com alguns conceitos da psicanálise, e eu vejo que isso traz uma grande importância para aqueles que querem trazer um suporte para o trabalho clínico. Hoje, uma clínica, ela, para manter ali os seus analisando, manter um trabalho ético, manter um trabalho organizado, ela precisa, sim, bastante, de que você tenha condições de transitar nela, com a teoria, a prática, e existem vários métodos, vários modelos, várias técnicas dentro de um viés psicanalítico. Aqueles que pensam, olha, psicanálise não tem método, psicanálise não tem técnica. Tem sim. Tem, seus teóricos apresentam, traz os seus modelos, e ali há uma condição diferenciada de lidar com os seus analisandos ou pacientes, como queiram lidar com o seu pessoal. Aqueles que já são meus alunos, que estão aqui, um forte abraço, obrigado por estar aqui comigo. E aos outros, um prazer estar com vocês também, prazer em conhecê-los. Deixa eu tentar compartilhar uma tela aqui. E alguém, por favor, me responda se a tela já está sendo compartilhada, se está dando certo. E essa tela, ela vai falar um pouquinho sobre Melanie Klein, né? E aí nós podemos pensar nesses conceitos kleinianos. Só um minutinho que eu estou acessando ainda. Então, Melanie Klein traz vários conceitos. E um dos conceitos que Melanie Klein traz, é o conceito de seio bom, seio mal, de posições. Então, a Klein traz essa condição, e essa condição que Klein vai apresentando muda o olhar psicanalítico a partir do momento que ela vai lidando também ali com a psicanálise de uma forma diferenciada. Então, Klein, ela traz vários conceitos. Vamos dar uma olhada primeiro aqui na trajetória. Bom, pessoal, estão conseguindo ver aí direitinho a apresentação? Tá sim, professor. Ione, muito obrigado, viu? Está na primeira tela, Melanie Klein. Ótimo, obrigado. Então, para pensar nos conceitos kleinianos, trago primeiro a minha trajetória. Eu sou Adalmir Palácio, psicólogo clínico, já trabalhei em recursos humanos também, só que eu fiz transição de carreira e hoje eu estou com a parte clínica. Sou docente do curso de psicanálise da Faculdade Pitágoras Anhanguera e membro do CEP, o Centro de Estudos Psicanalíticos da cidade de Uberlândia. E eu me dedico aos seguintes psicanalistas, aos meus estudos: Freud, Klein e Biel. Também tenho conhecimento de Winnicott, e essa psicanálise inglesa e a clínica do meio, que é aí com Winnicott. Lacan conheço, a minha formação passa também por Lacan, porém não é o teórico que eu tenho colocado muito em prática no meu trabalho, apesar de admirar muito, porque algumas coisas divergem. Trazendo um pouquinho de Klein, Klein nasce
Klein nasceu 30 de março de 1882, em Viena, Áustria. E ela se casou com um engenheiro, e a partir do momento que ela se casa, ela tinha o interesse de ser médica, porém, ela não consegue executar esse desejo, porque ela passa a ter 3 filhos. Então, nós estamos falando de uma mãe com 3 filhos, né? Uma mulher ali em 1900. Então, nós podemos pensar que o quanto era difícil esse legado e esse lugar, né, de mulher, mãe, esposa, tudo isso ali, e sem uma formação. Quando eu falo de formação acadêmica, um dos livros para falar sobre a teoria da Klein é esse, da Phyllis Gross. Este aí que eu deixei uma imagem. Ele traz uma questão, assim, de biografia mais completa. E não é aquelas biografias que vai só narrando, assim, como se fosse uma linha do tempo. Traz as histórias, traz algumas cartas interessantes, né? Eu dou uma olhada por essa questão teórica dentro da psicanálise, que antes de você estudar o teórico, é muito importante que você tente ver a biografia. Quem foi esse sujeito antes de psicanálise e quando entra para psicanálise, né? Então, Klein passou por vários lutos. Nessa biografia, eu contei, deu aproximadamente de 9 a 11 lutos. 9 contando lutos, assim, irreparáveis, muito fortes, que é o pai, filha, irmão, e aí vai indo, e depois outros lutos que eu estou contando, que tem uma grande importância, porém não é a família, que são os seus 2 analistas, Férez e Abraham. Então, tem essa condição aí de ser uma mulher que atravessou vários lutos. Então, eu creio que ela tem propriedade para falar de luto, não só pela experiência, né, vivida, mas pela condição clínica também. Bom, a Klein, ela tinha um sofrimento psíquico muito grande, né? Ela já foi internada, e a mãe dela, que cuidava dos filhos nesse período, ela tinha uma mãe que tinha, assim, uma pegada forte, e uma pessoa ali, de um olhar psicanalítico, uma mulher fálica, né? E Klein tinha essas internações, e uma hora ela se sente provocada em procurar a psicanálise, hora que ela estava no auge ali. Então, Klein conhece Sandon Férez, e, a partir deste momento, ele observa que ela tem uma pegada psicanalítica. E ele autoriza Klein a observar os filhos. Então, Klein analisou os filhos, Freud analisou a filha, e aí, quem é participante das minhas aulas, eu acredito que estava no momento em que eu falo deste marco, em que a psicanálise rompe esse lugar de que podia atender filhos, familiares, parentes, e por aí vai. Eu creio que se podia analisar a própria filha, amigos também não ficaria abatido. Então, houve um rompimento aí a partir de 1935. Outra coisa importante que eu trago aqui é que, para estudar a psicanálise, é importantíssimo que você comece por Freud. Mas, se você já tem uma noção de Freud e quer conhecer Klein, não tem problema. Principalmente nos grupos de estudo aqui, eu me sinto com autonomia para parar a Klein ou Bion, quando é necessário, e fazer um retorno a Freud. E isso é muito importante, né? Nós não estamos em linha de produção. Por exemplo, tem que eliminar essa matéria aqui, tem que eliminar esse conteúdo, tem que fazer isso, fazer aquilo. Não. As alunas estão aí, elas sabem. Eu falo, quem não sabe do conceito de narcisismo para Freud? Quem não sabe disso para tal conceito? Então, eu vou voltar e daqui a pouco nós voltamos. E aí
torna lá para que o aluno não fique perdido, para vocês não ficar com o ego fragmentado. Rogério, quer falar alguma coisa? Fique à vontade. Professor, eu fiquei com dúvida quando eu estava lendo Freud e Melanie, que a fase oral se diferencia muito entre os dois, apesar de ser parecido. O senhor podia falar um pouco sobre isso? Sim, eu vou chegar nesse conceito. Klein não andou com o conceito de Freud de fases, né? Ela traz um conceito de posições, ela respeita, ela não faz crítica, mas ela modela de uma forma diferente esse processo, tá? Vamos chegar aí daqui a pouquinho. Obrigado, Rodrigo. E porventura, na hora que eu chegar no assunto, vir outras dúvidas, sim, fique à vontade. Então, Klein começa esse processo ali em 1916 a analisar crianças, e ela faz sua primeira obra, que é o desenvolvimento de uma criança, é um texto. Falando nisso, esses textos estão disponíveis. A obra da Klein estava escassa no Brasil há um tempinho atrás. A editora Ubu lançou estes livros, tá? Quem já tem é um excelente investimento, tá? Quem não tem, sinta-se provocados com inveja e gratidão de ir atrás dos seus pupilos de ouro aqui, que é a leitura. Nós somos grandes leitores, nós da psicanálise, temos que ser, né? E eternos estudantes infinitos de conteúdo. Então, seguindo aqui com a Klein, ela passa por todo esse processo, e nós temos vários outros psicanalistas que passou por ela. Por exemplo, Lacan também já teve um encontro, seminário 11 de Lacan, ele faz comentários sobre o caso Dick. Nós temos aqui, com a Klein, o Bion, que foi analisado pela Klein, Wilfred Bion, foi analisado. Hoje, para falar de Bion, a gente tem que dizer o primeiro nome, porque senão vai confundir com o Bill-Churran, mas não é o Bill-Churran. Rosenfeld, Meltzer também passou por Klein, foi analisado por ela. Anna Siegel também foi analisada por Klein, e o Winnicott foi supervisionado por ela, os atendimentos dele. Então, o Winnicott teve supervisão com a Klein. Bom, se Klein é tão importante, por que Klein ficou numa questão assim, às vezes apagada, sem muito comentários, no meio acadêmico? Bom, eu falo que a psicologia e a psicanálise tem muitas mulheres. É só observar aqui, mais de 47 pessoas, a maioria é mulheres. Mas em terras falocêntricas, em terras machistas, eles tentam apagar a figura do feminino. Então, você vê poucas autoras, mulheres, mas você vê muitas teorias vindo de mulheres. Ou seja, eu vou falar um termo psicanalítico, mas depois eu vou fazer uma alteração deste termo por conta própria e por experiência no campo clínico. Essas mulheres são fálicas também, entendeu? E elas batem o pau na mesa com força. Então, elas têm, sim, uma trajetória. E aí, mudando o termo, para quem achar que o termo falocêntrico ou mulheres fálicas seria um termo também machista, mulheres empoderadas. E pronto. Vamos ficar por este lugar, né? E aí, Klein teve muita colaboração com seus conteúdos. Então, assim, Bion se aproveita disso, nesse sentido da aprendizagem. Winnicott, o que ele não concordou, não aproveitou e trouxe outros conceitos por aí. Então, teve um grande valor. Mas teve uma época que isso foi ficando assim mais difícil. E ela era uma psicanalista com muitas dificuldades de exercer
a sua condição como psicanalista, porque ela chega no meio da psicanálise sem formação. E até então, nos grupos de quarta-feira do Freud, só era permitido médicos. Então, Klein e Lacan faz um diferencial na psicanálise. Klein chega e Klein fala... Klein chega, né, para a autorização de Sandro e de Abraham, que defendia Klein, defendia a posição dela de analista, e ela chega e faz um diferencial. Então, acaba abrindo portas para outras pessoas de não formação médica ou não formação em psicologia a estudar a psicanálise. E Lacan, em outro momento, ele também fala, olha, não é a questão de ser médico, é a questão de se autorizar. Então, de como você se autoriza a ser um analista, né? Por isso eu falo também até nas minhas aulas, né? Você se autoriza, se autorizar é você bancar o desejo. Entendeu? Então, esses dois teóricos trazem um conceito maravilhoso de apresentar a psicanálise dentro de um viés da arte e da filosofia, né? Não só dentro do viés de um ambiente que tenta provar cientificidade, se baseia em evidência e tal, não, eles vão por outro lugar, porque a psicanálise se cruza com a ética do desejo, a ética do cuidado, e a arte, e também a parte poética. Então, a psicanálise ela é atravessada por muitas coisas, né? Dando uma continuidade, né? A Klein morre em 1960, de câncer. Então, ela tem todo esse trajeto, né? Aí eu aproveito para trazer alguns conceitos dela. Em 1930, ela traz um texto que colabora muito, que é a importância da formação de símbolo. O que Klein trazia com este conceito de formação de símbolo? Ela passa a observar a criança e vê que a criança tem um mundo interno nela e o mundo externo, ou seja, introjeção e projeção. São conceitos básicos. E aí... tem dois mecanismos de defesa básicos, que são os primeiros mecanismos de defesa da Klein, que ela observa e vê na criança, né? Alguém aí lembra quais são os dois primeiros mecanismos de defesa do ser humano? O bebê? Se alguém tiver aí, me dê um auxílio. Eu amo aula invertida, que os alunos participam e eu participo e participamos, e aí temos essa participação. Alguém consegue lembrar quais são os dois mecanismos de defesa? Ou quer, pelo menos, opinar, falar, eu acho que é isso. Eu acho que é cisão. E o outro? O outro, alguém lembra? Cisão? Hã? Projeção? Projeção. Então, o primeiro mecanismo de defesa... Obrigado, Patrícia. O primeiro mecanismo de defesa é a cisão. Ou seja, cindir, separar, né? Logo em seguida, ela vem com o outro mecanismo de defesa, que é a projeção. Ou seja, a criança cinte, ela se separa. E quando ela se separa da mãe, quando ela se separa de alguma coisa, ela tem um comportamento persecutório. E ela não consegue, não tem chifre, não tem espora, não tem presa, não tem arma, não tem nada. A defesa dessa criança é o choro. Então, ela vai manifestar o choro. O choro é a primeira projeção. Então, tem uma projeção que essa criança vai manifestar ali. Quem é mãe sabe muito bem o que nós estamos falando aqui e como que os filhos têm essa manifestação. E aí as crianças, né, o bebê, tem o comportamento que muito primitivo. E primitivo, eu vou deixar associada à palavra instintual.
Klein vai se diferenciar de outro teórico da psicanálise ou de outras escolas de psicanálise que não segue o raciocínio de acreditar em instinto. Mas Klein traz essa ideia de instinto, né? De comportamentos instintivos, instintuais, constitucionais. Então, Klein traz esses conceitos. Tá? Seguindo, nós podemos pensar também que a criança que não consegue simbolizar, né, a criança que não consegue imaginar, ela tem uma dificuldade emocional, ela tem uma dificuldade de lidar com suas questões de emoções. Então, a Melanie Klein, ela faz essa observação que aquela criança que não explora o mundo e não tem uma condição psíquica de transição por ele, ela vai apresentar dificuldade no desenvolvimento. Então, Klein traz este conceito também. Outra questão importante é sobre o mundo interno e o mundo externo. Nós todos temos isso. Por exemplo, na minha cabeça funciona de um jeito, eu não sei como que é na do outro, ou seja, dentro do meu mundo interno, eu tenho um funcionamento, na do outro é outro, né? O Wilfred Bion vai dizer que o que é uma sessão de análise? É uma emoção compartilhada, ou seja, tem que haver um casamento entre aquelas mentes para que exista vínculo. E Klein vai dizer que este mundo interno, né, que está dentro de nós, ele precisa ser totalmente simbolizado para que nós possamos dar conta do mundo externo. Então, vai aparecer ali, né, na criança, fantasias, ansiedades e defesas. Então, as ansiedades já começam ali no bebê, né, porque ele tem uma expectativa de mundo, ou ele não tem expectativa nenhuma quando nasce. Então, quando a criança nasce, tudo é invasivo. A luz é invasiva, o frio é invasivo, o ar que ele respira abrindo os pulmãozinhos é invasivo, o grito, o barulho, a moto que passa fazendo muito barulho quando a mãe está segurando ele no colo, ele assusta. Então, a criança não sabe o que é aquilo, entendeu? A criança não sabe e ela expressa projeção o tempo inteiro, do choro, da desordem e por aí vai. Seguindo, nós podemos pensar também que as primeiras relações objetais da criança é o seio da mãe. É o seio. Essa criança, ela tem contato com o mundo, e o mundo dela é o seio. Aí começa por aqui a nossa separação de Freud. Uma separação, entre aspas, que, hora nenhuma, eu quero que vocês pensem que ela bateu de frente com Freud, desclassificou, não, ela estudou para poder trazer esses conceitos que estão sendo apresentados. Freud falava que a mulher tinha inveja do pênis, que a menina tinha inveja do pênis. Porque a mulher, ela tem questão na castração, no Édipo e tal, e começa com essa condição trazendo. Klein chega a dar uma olhada nisso e Klein traz outro conceito. Não, peraí, se o homem tem o pênis, a mulher tem o seio que nutre. E aí? Então, inveja, nada, né? Então, Klein traz o olhar feminino para essa questão, né, e traz a condição de falar sobre o seio bom, seio mau. Seio bom é todo momento que a mãe está presente fazendo tudo que o bebê quer. Aí, vamos ancorar na grande frase do Freud, né? No grande clichê, a majestade é o bebê, né? O tempo todo, essa criança ela é nutrida pela mãe. A mãe chora, aliás, a criança chora e a mãe chora também, foi ato falho, mas é verdade. Os dois choram e um atende o outro. Então, mais o bebê chora e a mãe está ali para atender o tempo inteiro, né? Vai lá, atende, dá o seio, dá a cobertinha, né? E só lembrando o que é que faz a criança simbolizar, é a mãe com condição de ser mãe. Essa condição é desenvolvida.
E essa mãe, ela tem o mamanhês, né? Vocês já ouviram falar do mamanhês? O que é o mamanhês? É a mamãe que está ali em cima do bebê o tempo todo, falando bebê lindo, pezinho gordinho, bebê gotoso, né? Isso tudo é uma mamanhês. E a criança está introjetando o mundo através de símbolo. Essa criança não tem a ideia de que ela tem pé, de que ela tem o mundo e tal, sendo que até a visão da criança é deturbada até nos primeiros meses. Então, a criança vai ali, através desse mamanhês, recebendo o mundo externo no interno dela e criando símbolos. Porque se eu falo para o bebê assim, mamãe, vai dar água para o bebê no copo, o bebê passa a repetir a cena de ver o copo e saber que tem água dentro, ele passa a ter noção do que é um copo e simbolizar isso como copo. Então, o seio bom e o seio mau é o que a gente mais ouve no senso comum sobre Klein. Quem nunca, né? Seio bom, seio mau, seio bom, seio mau. Posição esquizoparanoide. Quando chega na depressiva, o pessoal já fica assim, confunde com depressão, e não é. Então, Klein traz estes conceitos, e o seio bom é tudo de bom que chega até a criança. Seio mau é quando a mãe não atende o desejo dessa criança. E essa criança fica com raiva, ódio, se sente que essa mãe tem uma mãe boa e uma mãe má. Está dividido, está partido, cindido. Há uma cisão. A criança vê essa mãe como uma hora vem uma boa e uma hora vem uma má. Exemplo para vocês. As nossas brincadeiras infantis, contos de fada, na maioria tem uma mãe boa e uma mãe má. Tem a vovozinha do chapéu vermelho, mas tem também tem que ter o lobo mau. Tem que ter lá na Branca de Neve tem que ter a parte boa dela, mas tem que ter a má, que é a madrasta. E aí vai surgindo o seio bom, seio mau em muitas coisas. E nós nos tornamos extremistas a partir do seio bom e do seio mau. Como extremista? 880, quente, frio, as coisas têm que ser do meu jeito, sim, sim, não, não. Tudo isso são conceitos de uma pessoa extremista. Não consegue entender que entre o 8 e o 80 tem o 53, o 14, entre o quente e o frio tem o morno. Isso nós vamos aprender em análise. Quem aqui já aprendeu isso em análise? Que nós precisamos flexibilizar as coisas para que a vida seja mais suportável. Não vou nem falar leve, não, porque senão nós vamos ficar romantizando leveza e a gente sabe que nem tudo é sobre leveza. Né? Então, em análise, nós aprendemos isso. Que se a gente não flexibiliza, nós perdemos ou frustramos. Ou, às vezes, perdemos e frustramos. Né? Então, é uma coisa interessante para pensar, né? Essa estruturação do ego. Para Klein também, o ego, ele é precoce. Já nasce com ego e superego. O Freud traz um conceito de que o superego ele é estruturado quando? Através da castração, principalmente próximo à fase anal, e que essa estruturação do superego é criada pela cultura, pelos pais, mães, e também pela religião, entre outras coisas, né? Vocês estão me ouvindo bem? Aqui para mim deu uma parada agora. Ótimo, obrigado. Então, o Freud traz esse conceito de superego.
A Melanie Klein já fala, não, peraí, eu percebi através da observação mãe-bebê, bebê-mãe, bebês e criança, que existe um superego arcaico, existe um superego tirânico. Por quê? Porque se a criança nasce, ela já tem uma noção de que alguém vai vir para lidar com ela, e como ela está o tempo todo persecutória, esquizo, paranoide, o que é a posição esquizo-paranoide? São os primeiros meses da criança, que é esquizo, cortado, paranoide, perseguido. Que a criança o tempo inteiro está perseguida, que alguém vai fazer alguma coisa contra ela. E aí desenvolve um superego tirânico, arcaico, que é o superego que imagina que está vindo várias coisas perseguir, e ela começa a fazer várias projeções de ataque, de conduta, né? Então, vai mudando muito. Luciana, obrigado, né, pela presença. Então, a Klein vai fazendo essa observação, ela vai observando que a criança já tem um superego. Assim como a Klein também coloca uma observação, o psicótico também tem superego. E muito arcaico. Entendeu? Olha a questão da posição esquizoparanoide que a pessoa em psicose fica, de se sentir perseguida, e o tempo inteiro ela fica criando um monte de normas, regras, perturbações para lidar com o seu sofrimento mental, né? E a criança pune também. Ela pune a mãe, ela pune a si mesma, né? Tem crianças que nega a mamar, tem crianças que começa a criar essa condição de punição da mãe quando a mãe não faz o que ela quer. A majestade, o bebê. Então, para Klein não existe só um superego. São superegos arcaicos, que são os primeiros, superegos tirânicos, né, que são a questão de quando ela começa a punir, se fechar, nega alguma coisa, entra em negação e tal. E o superego que Freud vê, né, esse superego também, que pode ser um castrador, pode ser um que pune, né? Mas Klein vê um superego precoce, que é este superego, que é a instância moral, em que a criança ela está ali desenvolvendo muitas questões. Entre elas, esse lugar que os pais colocam de que a criança tem que ser muito boa, que a função dela é tirar 10 em tudo. Tem que ser uma criança muito inteligente. E existem crianças que, quando não atendem os pais, elas sofrem. Entendeu? Alguém levantou a mão, não consigo ver quem é, mas deu sinal aqui, pode perguntar. Dalmir, eu queria partilhar uma figurinha, cliquei errado, fiquei bastante emocionada com a tua fala, muito satisfeita e contemplada. Obrigada. Eu que agradeço. Então, essa é a condição de Klein, né, de um superego mais arcaico e tirânico. Seguindo, nós podemos pensar também sobre os mecanismos. Meu microfone estava desativado, eu não sei desde quando, mas espero que estejam me ouvindo. Não estava não, professor, a gente está ouvindo. Foi bem tá? foi bem rapidinho, já ativou de novo. Ótimo, aqui é assim, você está vendo? O negócio aí funcionando. E nós temos a condição aqui de clivagem, que já foi citada, né? A clivagem é um mecanismo de defesa descrito por Klein, e que tem essa condição de defesa mais primitiva contra a angústia, né? E aí tem uma questão, assim, de que ela precisa rejeitar o que faz mal, ou seja, o desconhecido, e aceitar o que faz bem. Então, aqui entra uma questão que eu quero também desmistificar, esse lugar de que a Klein é só para criança. Klein só para os baixinhos. Não. Klein é para todos. E eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Nessa questão aqui da clivagem,
nós temos uma condição de rejeitar o que é novo, rejeitar aquilo que não presta. Eu estou na posição esquizoparanoide. E pronto. Quem aqui nunca entrou numa instituição e nos primeiros contatos foi rejeitado? Entra num ambiente que as pessoas nem te conhecem direito e já quer te eliminar. Existe isso, né? Existe isso e muito. Isso é um movimento esquizoparanoide no adulto, entendeu? E às vezes você entrar numa família e as pessoas ficassem, eu preferia o outro, entendeu? De você entrar num ambiente e as pessoas ficarem fazendo comparativo, mas um comparativo que acaba atacando, né, a pessoa que está naquele momento. Por exemplo, eu imagino que tudo que é novo causa espanto. Pode ver, qualquer novidade que aparece no começo, as redes sociais começam a atacar. As redes sociais agora é ferramenta, né, para máscara, né? Então, vamos tomar cuidado, porque isso aparece no adulto, né? Às vezes eu falo isso para os meus pacientes trazem uma ideia de coisas novas que está chegando na vida deles, e eles vão depreciando, e eu falo, olha, é novo, espera o ego integrar, você ainda não integrou essa pessoa, não integrou esse ambiente, então tem que ter essa condição. A clivagem serve para isso, mas é bom quando nós temos condições de perceber o que realmente não presta, e descartar, né? Relações de descarte, para vocês verem, não é uma novidade, isso faz parte do nosso mecanismo de defesa, né? E aí nós podemos pensar também que a clivagem, ela está dentro da posição paranoide. No começo, Klein só chamava de posição paranoide. Aí tem um texto que ela modifica esse termo, porque estudou mais e buscou mais condições de chamar de esquizoparanoide. E para quem é novo em psicanálise aí, deixa o meu recado do coração, que é comum as coisas se modificarem dentro da psicanálise. Por quê? Porque o ser humano se transforma. A psicanálise não é que muda, né, as coisas, mas ela transforma, as coisas transformam. Com o tempo, tudo se transforma. Entendeu? Até uma pedra, ela se transforma com o tempo. Então, imagina um psiquismo que tem transformações. Então, vocês vão ver isso com facilidade. Em Freud, quando Freud vem, traz uma tópica, depois outra tópica, e aí fala de uma coisa, de repente parece que aquele assunto mudou, ele vai falar de homoafetividade, falar de movimento polimorfo perverso, de repente ele lá no final está acolhendo um filho de uma pessoa que mandou uma carta falando sobre homoafetividade. As coisas mudam. Ainda bem que é para melhor, nesse sentido da teoria, né? E Klein também não passou batido. Em um texto ela está falando de posição paranoide, em outro texto ela já traz a esquizoparanoide. Esse contexto dela tem toda uma condição, porque ela via ali aquela questão do sofrimento da criança em adaptação com o mundo, então ela via muitas defesas, então ela trouxe esse termo, né? Bom, a questão importantíssima de Melanie Klein também é sobre identificação projetiva. O que é identificação projetiva? Muitas pessoas acreditam que identificação projetiva é só parecer com alguém, parecer e tal. Não é, tem a identificação projetiva também, que ela é um ataque, entendeu? Por exemplo, uma pessoa, ela pode projetar os sentimentos de raiva na outra pessoa, fazendo com que a outra pessoa seja o alvo dos ataques dela frequente. Mas, na verdade, essa pessoa, ela está com ódio de si mesma. Aí ela está fazendo identificação projetiva e está atacando o outro. E começa a atacar, por exemplo, a detração, que é o nome jurídico dado para fofoca, é uma forma de identificação projetiva. Quando uma pessoa não chega no lugar da outra e vai tentando atacar, mas ela está com ódio dela porque ela não chega lá.
né? Não sei se isso faz sentido para vocês, mas é uma forma de identificação projetiva. E existem identificações projetivas até na psicanálise, né? Vocês vão ver, às vezes, colegas que vão portar um cachecol, aquela fala toda ligada com o seu teórico, né, com as coisas, e aí vai fazendo identificação projetiva, e até aí está tudo bem. Desde que essa pessoa não perca a autenticidade dela, a condição dela ser ela. Entendeu? E eu falo isso porque na instituição que eu presto serviço, eu dou supervisão de casos, e lá tem as figuras dos preceptores que são formados já, e cada um é de uma corrente. Aí tem uma que segue o movimento lacaniano, outra a psicanálise freudiana, outra a TCC, e aí, na hora que os alunos vão falar sobre o caso, eles seguem o modelo de identificação projetiva com aquele que fala com ele. Por exemplo, entrou um pensamento intrusivo, eu falo, bom, isso não é da psicanálise, mas existe. É porque eu me sinto atravessado. Aí eu falo, eu já sei de onde vem esse atravessado, entendeu? E fulano fez várias introjeções, projeções, eu já sei de onde está vindo. Então, a identificação projetiva nos ajuda nisso, tá? A identificar, mas a identificação projetiva foi um grande conceito da Klein, e muito respeitado. Nós temos muitas identificações projetivas, e elas podem fazer bem, quando nós sabemos tirar proveito dessa identificação, mas ela pode fazer mal quando você não está bem resolvido e acaba encontrando pessoas para projetar o seu ódio, para projetar o seu ataque, né? É muito complicado. Por exemplo, os preconceitos. Pessoas que, de repente, atacam muito o outro, falando barbaridades daquilo. De repente, você vê a pessoa faz a mesma coisa, entendeu? Isso é um ataque, mas é uma identificação projetiva, porque aquela pessoa tinha o desejo de ser aquilo. Ela tinha um grande desejo, e ela acaba projetando no outro o ódio daquilo que ela não consegue realizar. Entendeu? Identificação projetiva, Juscelie, é um conceito da Melanie Klein, que é um mecanismo de defesa, e eu estou fazendo aqui uma separação, que as pessoas às vezes falam que a identificação projetiva é só boa, é só a parte boa do sujeito, né? Mas tem uma parte também que é a parte de ataque, de quando nós colocamos no outro nossas projeções, o nosso ódio, né? Arruma alguém para atacar. Ali eu posso usar um termo bem comum, que é o quê? O bode expiatório. Então, eu pego a minha responsabilidade, jogo no outro e começo a culpar. É um exemplo de projeção, de identificação projetiva. Inclusive, eu coloquei um exemplo aqui, ó. Por exemplo, uma pessoa que pode projetar seu sentimento de raiva em outra pessoa, fazendo com que essa pessoa se torne alvo de sua agressividade. Por isso que eu citei a fofoca, a detração. E a outra condição, ao contrário dessa, é alguém que pode projetar seu sentimento de amor e admiração em outra pessoa, idealizando e colocando aquela pessoa em um pedestal. Vocês já viram situação assim? Que uma pessoa gosta tanto da outra que não tem ninguém melhor do que aquela, e aquela se torna um suprassumo. Entendeu? A pessoa que perguntou entendeu, agora ficou mais elucidado. Se ficou, dá um joinha ou comenta aí, que nós vamos pensando isso. Tá? Mecanismos de defesa também, ainda falando sobre projeção, que é um termo mais denso, né? E nós podemos pensar aqui também, deu certo? Obrigado, José, pelo retorno. Nós podemos pensar também aqui no Édipo, para Melanie Klein. O Édipo, para Klein, tem uma diferença do Édipo para Freud, né? Ela vai dizer que a condição do Édipo, a diferença dele, é que vem ali nos estágios de conflito e formação do superego.
Então, o Édipo que faz esse arranjo, né, por exemplo, o Freud traz esse conceito de que quem é o herdeiro do superego? Aliás, quem é o herdeiro do Édipo, né? E que o superego vem logo no finalzinho ali da formação do Édipo, né? E a Klein traz isso antecipado, ela traz isso de uma forma diferente, né? E ela vai falar que o complexo de Édipo, ele não vem ali no seguir das fases, né? Lá para a fase anal e vai constituindo e tal. A Klein traz o conceito de que o Édipo começa ali no primeiro ano de vida, né? E vai perdurar até o quarto ano da criança, vai seguindo, né? Então, essa rivalidade começa logo ali com o primeiro ano. A criança começa a ter essa percepção, né? Então, esse Édipo, para Klein, ele é precoce. Ela chama de Édipo precoce. Então, resumindo, a Klein traz uma questão de superego, ego e Édipo anterior à condição. Tem uma resposta para isso? Tem. Freud não analisou criança. Então, nós temos que levar essa consideração. Como Freud não analisou criança, ele estaria raso para falar dessa condição. Ele tem algumas experiências do Freud com o neto, tem algumas experiências do Freud, num caso que ele analisa, mas não chega a acompanhar a criança de perto. Então, tem uma diferença por aí. A Klein fez esse trabalho muito próximo. E é onde faz o diferencial da obra dela, né? Bom, a criança também, ela tem aqui, para a Klein, uma condição sádica. O que é essa condição sádica? A criança ataca através do sadismo. Sadismo oral, uretral e anal. Essa criança, por exemplo, para Klein, ela urina através das fezes, através da boca, né? Ela tem os seus ataques também. Quem nunca ouviu um caso, às vezes, né, da criança fazer suas necessidades, ou então urinar mais vezes, regredir de alguma forma, para que a mãe esteja mais presente. Isso é uma forma também. Ou a criança, às vezes, numa condição também de muita fome, que aí a Klein vai chamar de voracidade, né? A criança, ela acaba sugando a mãe, ela acaba sugando e a mãe fica exaurida. Esses são alguns termos da Klein, né? Então, aquela criança que suga, que exige muito da mãe, é uma forma também ali de comportamento oral de exigência, tá? Vamos levar isso para o adulto. Alguém já teve algum paciente que exige muito de você? Por exemplo, que exige, que te exaure, né? Por exemplo, um paciente que às vezes não fala nada na sessão e você precisa caçar uma forma de conduzir. E aí a gente sabe que a psicanálise não é só o silêncio, né? Aí, a Cristiane já. A psicanálise não é só o silêncio. Aquele silêncio e tal, não. Isso está arcaico para a psicanálise contemporânea. Nós vamos utilizar as ferramentas necessárias, as condições necessárias de estar com o nosso paciente ali no set terapêutico. E alguns cansa, exaure, porque eles vêm numa voracidade grande. Outro tipo de voracidade é aquele que fala os 50 minutos e ele já fez de tudo, já usou a sessão ali como Muro das Lamentações, Procon, que mais? Já usou a sessão ali como confessionário, tudo, e você não consegue fazer intervenção. Na hora que você vai fazer a intervenção, a única solução eu vou estender o seu horário para outra sessão essa semana. Porque o tempo, né,
Mas é desse modelo mesmo. Vai lá para reclamar, quase um PROCON. Não sei se todos aqui é da mesma cidade que eu, acho que o PROCON deve ter para qualquer lugar. Então, acontece. E aí nós temos que ter ali o file, né, a condição de acolher, né? E tá certo, tem lugares que o silêncio será a condição de provocação da angústia, que é a nossa bússola, né? A angústia é a bússola da psicanálise. Sem ela, não tem como fazer muita coisa. Então, isso é muito importante para a gente pensar, né, e trazer essa condição. Então, tem esses diferenciais, e quando um superego é arcaico e existe esses comportamentos sádicos, eles são comportamentos que vai exaurir o analista. Mas o analista precisa ter o seio nutridor, né? O ambiente nosso, o nosso consultório precisa ser um seio nutridor, para que essa pessoa saia de lá pelo menos nutrida. Isso é uma questão kleiniana, assim, muito presente no trabalho dela. E tem uma questão também, assim, até de identificação projetiva com os trabalhos da Klein, que é a Klein, ela faz muitas interpretações. Ela é interpretativa. A Klein, ela tem esse modelo, né, de fazer as suas intervenções em cima das questões pontuais dos seus pacientes, né? Há quem diga que a Klein é aquela intervenção quase que cirúrgica, né? Ela vem e faz as suas intervenções. E é necessário, em supervisão com o modelo kleiniano, a gente sempre questiona, olha, isso aí passou batido, por que você não questionou, não perguntou, ou não adentrou, né? Tem essa questão aí, porque as relações Klein é amor e ódio. E podemos pensar também nas posições. Agora, Rodrigo está aí ainda? Rodrigo perguntou sobre a questão de fases, a Klein referente à fase lá do Freud. Eu trouxe esse recorte aqui, de que a Klein não trabalha com essa questão de fases, é posições. Então, ela conseguiu ver ali a posição como uma forma de organização psíquica, e Klein não vê o sujeito como sujeito estrutural. O que seria um sujeito estrutural? Neurose, psicose, perversão. Ela vê o sujeito como sujeito de posições. E dentro desse sujeito de posições, nós entendemos que o bebê, até os primeiros meses, alguns de mais tardio, 6 meses, outros uma condição, pegando um termo inicotiano, de um ambiente facilitador, ali dos 3 ou 4 meses, consegue atravessar da posição esquizoparanoide para a depressiva. Mas isso vai nos rodear o resto da vida. O ego é integrado. O conceito aqui para Klein é de um ego integrado. Tá junto, integrado. E eu dou esse exemplo em sala de aula mostrando o vidro, né? O vidro é o ego integrado. Alguém vem estar com uma pedrada. O que acontece com o vidro? Ele fragmenta. Ele vai fragmentar e ele vai totalmente ali espatifar, né? Vai ficar todo estilhaçado. Então, esse ego, quando ele passa por um trauma e a frustração, ele estilhaça. E então nós saímos da posição depressiva, que é uma posição do ego integrado, e voltamos para a posição esquizoparanoide. Isso pode acontecer várias vezes por dia. Principalmente nas pessoas que têm mais tendência ao movimento psicótico. Entendeu? A essa condição psicótica. Então, o ego fragmenta mais vezes, né? Então, isso vai acontecendo. Entendeu? Então, obrigado, Suzana. Então, assim, eu gosto de trazer esses conceitos para que a gente entenda que uma pessoa, a Klein traz, a Klein, eu creio que o Winnicott e o Bion traz o conceito de mente regredida. A pessoa tem uma mente regredida.
Às vezes nós temos pacientes que no luto a mente está muito regredida e o ego está muito fragmentado. Então é muito difícil essa pessoa lidar com tudo sozinha, porque ela vai se sentir desrespeitada, desorganizada, tá? E o ego, ele precisa dessa atenção. Quando uma pessoa faz psicoterapia e amadurece, a tendência é do ego estar mais fortalecido, né? Um ego mais fortalecido. Um ego mais fortalecido não é que ele vai curar a psicose, mas vai ter menos surto psicótico. Então, por exemplo, uma pessoa que está se cuidando analiticamente, uma pessoa que passa pelos cuidados, entende os perigos e os riscos que ela tem de vulnerabilidade, ela está em análise, pode ser que demora mais tempo para o ego ficar fragmentando, porque o ego já está fortalecido. É como, eu vou pegar o exemplo do vidro de novo. Dependendo do vidro, se ele for blindado, trabalhado, cuidado, você está com a pedra nele, a pedra cai e quebra o vidro. Então, essa é uma condição que nós temos que pensar, né, sobre ego e sobre as fases. Ainda trazendo aqui o conceito de esquizoparanoide, para quem nunca ouviu o termo e quer entender, é na posição esquizoparanoide que vem a clivagem, né, que o bebê não tem condição de lidar com ambivalência. Freud traz o conceito de ambivalência também, e o Bion traz o conceito de dualidade. Ou seja, todos dois falam sobre o duo, né, o duplo. E quando nós amadurecemos como pessoa, nós temos condições de lidar com as ambivalências. Uma pessoa que não tem amadurecimento psíquico ou uma maturação de vida, ela não dá conta de lidar com ambivalência. Por exemplo, ou tem que ser sim ou tem que ser não, não sabe lidar com não, alguém diz não, a pessoa leva para o lado pessoal, leva aquilo para o outro lado, desorganiza. Uma pessoa com a mente regredida, numa posição esquizoparanoide, não sabe lidar com duas partes das coisas. Tem que ser uma só. Entendeu? Muito extremista. Então, na posição esquizoparanoide, a pessoa tem dificuldade, mesmo adulto, de lidar com as divergências. Entendeu? Por exemplo, tem pessoas que desistem de qualquer coisa porque as coisas vão oscilando. Entendeu? E eu costumo dizer que a vida não é um equilíbrio, a vida é uma equalização. A gente tem que priorizar o que é prioridade, e às vezes algumas coisas realmente caem, outras suspendem, por aí vai. O objeto bom, objeto mal também está na posição esquizoparanoide, que é porque ali não consigo ver essas mães numa só na posição depressiva que eu vou integrar, então que eu vejo a mãe integrada, e aí eu costumo a ficar separando as pessoas. Entendeu? Por exemplo, ora o patrão, o encarregado me tratou mal, então eu não consigo entender que ele tem uma parte boa e ruim, então eu fico com raiva dele. Entendeu? A Beatriz pergunta, seria um paciente que ora fala de alguém, fala bom e depois fala mal? É isso? Porque a pergunta só apareceu um pedaço aqui para mim. Creio que sim, faz parte. Faz parte, na cabeça dela não integra. Integrar seria eu aceitar a pessoa como ela é. Entendeu? Eu entender que a pessoa também tem a vida pessoal dela, tem os motivos. Essa condição é uma condição amadurecida. Né? Ansiedade paranoide. Né? A criança passa por essa ansiedade paranoide, que é o tempo inteiro, por isso que ela chora muito nos primeiros meses. E uma mãe consegue maternar muito bem seus filhos depois do 4º mês. Que ela fala, nossa, agora que o bebê deixa eu ir no banheiro. Mas tem uns que até depois de começar a andar, vai no banheiro com a mãe. Simbiótico. Posição esquizoparanoide, mas as crianças têm uma questão de perceptoriedade, né?
Tem uma paciente que eu atendo e, às vezes, a mãe tem que estar com o bebê, bebezinho, e a mãe não deixa de fazer análise, leva o bebê. E a sessão, ela ocorre, na maioria das vezes, online. E a criança chora, a mãe tem que pegar a criança lá, não sei aonde, pôr no colo, e a criança, e ela põe um seio na boca do bebê, e o bebê não mama, o bebê vira o pescoço, assim, igual uma coruja, para me ver na tela. E aí a minha sessão é de Édipo, né? Eu, a mãe e o bebê, alguém tem que estar excluído, ele ou ela, alguém. É um Édipo ali nessa hora. Mecanismo de defesa. O bebê também utiliza de mecanismo de defesa como a projeção. Então, está na posição esquizoparanoide, né? Um adulto pode ficar em posição esquizoparanoide, ou, deixa eu ver se eu consigo ver a mensagem inteira que o João colocou aqui. Ou só ocorre quando criança. Não, o adulto vive a posição esquizoparanoide várias vezes, entendeu? Essa é uma condição de entender que essa teoria não é só para bebês e criança. O adulto vive isso também. Esse lugar de ficar esquizoparanoide. Por exemplo, quando a gente cita alguma coisa para alguém, você chega num ambiente, a pessoa está tão perseguida que tudo ela acredita que está falando dela. Tudo é contra ela, o mundo conspira contra ela. Isso é uma posição esquizoparanoide. Entendeu? Aquela pessoa que qualquer indireta que ela vê nas redes sociais, ela, nossa, isso aqui é para mim. Posição esquizoparanoide. Na posição depressiva, o ego está integrado, eu sei separar o que é meu, o que é do outro, isso aí não fala de mim, fala mais de quem está falando que é de mim, e por aí vai. Né? Bom, nós já estamos quase no final, gente. Eu espero que eu não esteja atrasando ninguém, porque meu compromisso aqui é com vocês. Posição depressiva. Vou falar um pouquinho da posição depressiva, que ela surge por volta do quarto mês ao sexto. Eu não gosto dessas coisas muito assim, tem que ser essa data aqui, porque senão o extremista estaria sendo eu. E aí, eu acredito que é do 4º ou do 6º mês, né, o bebê já começa a ter uma noção que a mãe, boa. Obrigado, meu querido. E vocês abrilhantam aqui nessa participação. A criança, ali na posição depressiva, ela passa a ter noção de que a mesma mãe que traz o seio bom é a mãe que não vem quando ele chora, e ele passa a amar, mesmo ela tendo partes ruins. E assim a gente passa a entender na fase adulta também, que as pessoas que a gente gosta também têm partes ruins, e a gente continua amando. As partes ruins, ruins para nós, entendeu? A pessoa precisa daquilo. Nós vamos entender isso na posição depressiva também, porque na posição depressiva, na esquizoparanoide, não tem culpa. A culpa aparece, mas ela só causa angústia. Entendeu? Olha que coisa boa. E ó que eu fico, viu, gente? Aqui a fala é assim, ó. Aí vai indo. E na posição esquizoparanoide, tem a culpa, mas a culpa não gera reparação. E lá na posição depressiva já vem isso, que é a reparação. Exemplo, quando uma pessoa nos maltrata e ela tem um desenvolvimento psíquico muito ligado às neuroses, entendeu? Ela tem uma neurose. O que é característico na neurose? É a culpa. Uma pessoa que não tem culpa, a gente pode até desconfiar de alguma coisa ali que pode causar um mal-estar. Imagina uma pessoa que maltrata a outra e não se desculpa e tal. Então, a culpa, ela vai aparecer no adulto quando ele erra, mas faz reparações. Eu vou dar um exemplo clínico. Eu gosto de trazer exemplo clínico. Tem gente que acha feio, antiético e tal, mas eu vou andar com um exemplo clínico dentro da ética da psicanálise, que é a ética do sigilo, do cuidado e tal. Tinha um paciente que ele tinha uma péssima relação com o padrasto.
uma péssima relação, porque a infância toda o padrasto batia, judiava, porque ele trabalhava à noite, o padrasto, e a criança de dia fazia barulho, então ele pegava a criança e batia. E batia nessa criança, a criança tinha umas imagens traumáticas dele apanhando nu no banheiro. E o padrasto ia lá e batia bastante. E esse paciente, hoje um adulto, já pai, tem 2 filhos, e esse paciente falando para mim um dia na sessão que odeia esse padrasto porque ele nunca pediu desculpa. Nunca pediu desculpa. E eu fiquei ouvindo. Mas ele trazia a questão de querer, entendeu? Ele trazia essa questão de querer uma família idealizada. Por isso que eu pedi para sugerir a música Vilarejo, da Marisa Monte. E quando acabar aqui, vocês vão ouvir de novo. Espero eu. E aí, este paciente um dia estava conversando aleatoriamente, que vocês sabem que esse aleatório traz o inconsciente. Ele falou assim: eu odeio pizza. Não suporto nem o cheiro, mas eu já amei pizza. E eu falei: e por que você odeia pizza? Eu poderia deixar passar batido, mas como eu trabalho com tudo que entra na minha análise durante aquele período, nada é jogado fora, eu falei: por que você odeia pizza? Ele falou assim: olha, meu padrasto, toda vez que ele me batia, eu lembro que à noite eu estava com mágoa dele e ele comprava pizza. Eu falei: e você comia a pizza? Eu comia. E hoje você tem ódio de pizza? Tenho ódio de pizza. Você falou que ele nunca te pediu desculpa. A pizza era um pedido de desculpa. Aí ele falou: não era. Eu falei: culpa. Mais tarde a reparação. E aí ele falou: faz sentido. Todas as vezes que eu apanhava, ele comprava pizza. Então, assim, a reparação. Havia uma reparação. E aí o paciente passou a entender que aquilo era a forma daquela pessoa amar, se desculpar. Claro que eu não estou passando pano para a agressividade que existia, porque existia. Entendeu? Eu também arrepio, sou desses. Então, existia uma reparação, né? E existe reparação de várias formas. Por exemplo, alguém que te maltrata, depois finge que nada aconteceu e vem conversar com você. É uma reparação. Né? Eu costumo até separar essas palavras. Culpa, nós pedimos desculpa, coisa que a gente não tem culpa e o outro está responsabilizando a gente, por educação, pede perdão. Entendeu? Então, é uma questão para pensar. Na posição depressiva, Flávio, eu espero que fique salvo essa aula, porque nós temos o hábito de gravar. Entendeu? E aí nós não ficamos só com o mecanismo de memória, nós podemos ficar com o que a gente junta aqui. Tá gravado. O luto também é uma condição da posição depressiva. Atravessar um luto, a gente precisa estar com o ego integrado, porque se o ego ele fica fragmentado no luto, nós entramos no surto. E quantas pessoas entram no surto? Através do luto. Né? E lembrando que luto para psicanálise não é o luto do ente querido, não só o luto do ente querido, mas de qualquer objeto de perda. Né? Então, a posição depressiva é um ego integrado. Tá? E retorno aqui com vocês, né? Já agradecendo todos a participação, trouxe fragmentos de Klein, fragmentos, porque os textos são grandes e as aulas que eu tenho demora muito, porque a gente fica em cada conceito ali explicando isso de uma forma muito cuidadosa. Tá? Rodrigo, sua participação também elucidou muito esse espaço, de todos vocês. E aí eu trago para vocês essa condição de que os conceitos kleinianos precisa estudar, precisa ver. Então, Klein não é só sei o bom, sei o mal.
Klein não é só essa questão de que, eu vi Klein só fala disso, Klein para crianças. Não, entendeu? Klein é para todos, né? Agora eu quero convidar todos vocês para abrir a câmera, quem puder, para a gente tirar uma foto, registrar este momento, né? E quem puder, abra essas câmeras de vocês, para a gente narcisicamente aparecer nas redes sociais. Vamos alimentar o nosso Eu estou narciso. na rua agora, por isso que eu estava apagado. Vou abrir aqui, porque eu gosto de ver a carinha de todo mundo, gosto de me mostrar. Mesmo na rua, com esse rosa choque e esse grisalho, você está arrasando. Então, vamos aparecer e ficar todos bonitos aí, porque nós temos muita coisa. E eu digo, pessoal, não se engesse dentro da psicanálise, entendeu? Não fique engessado, não tenha teórico de carteirinha, vá abranger a mente de vocês. Olha, tem a clínica freudiana, bioniana, kleiniana, tem também a suziana, a dalmiriana, patriciana, ioniana. A clínica tem que ter sua cara, meus queridos. Você entendeu? Tem que ter sua face, mas ninguém caiu do nada daí do telhado da chaminé dando psicanálise, não. A gente teve que se nutrir em algum lugar lá atrás. Tem uma trajetória, tem um caminho, tá? Então, um ótimo... Olha aí, Suziane, as pessoas estão te localizando aí de alguma forma. Deixa eu tirar esse print, a Suziane, se ela puder tirar outro, alguém tirar outro, põe esse povo bonito. Esse povo com essas facetas aí, estão todos chiquetécnicos. Só um minutinho, um sorriso. Só mais uma, porque abriu mais uma câmera. 1, 2. Peraí, só um minutinho que apareceu aí. 1, 2, 3 e... Ótimo. Suzy, palavra com você, mas eu estou aqui ainda aberto para dúvidas. Tá. Tá? A gente vai abrir um espacinho para eles tirarem dúvidas. Eu não gosto daquele negócio assim de... deixa as pessoas assim duvidando, ou às vezes assim, falando, nossa, é tudo muito confuso, mas com angústia eu gosto para voltar lá. Angústia movimenta, né? Que é isso. Adalmir, muito obrigada, que delícia te ouvir. Não é gostoso, gente? Quem gostou? Comenta aí. Nossa, amei. Que delícia. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Querem saber o que é um exemplo de sonho na psicanálise? Deixa eu te contar uma coisa, Adalmir. Sabe com quem que eu sonhei hoje? Com a professora Rita Gandini. Não sei se vocês conhecem. Ela foi minha professora de Melanie Klein na faculdade. Olha, talvez... Eu não sei se eu correspondi à professora, mas a Klein eu vim fazer a representação. Olha que eu inconsciente, gente. Eu acordei e nem pensei nisso. Aí você começou a falar dos lutos da Melanie Klein, e eu lembrei o quanto a professora Rita Gandini, ela falava desses lutos da Melanie Klein, aí eu lembrei do sonho. Gente, isso é o inconsciente, essa é a dinâmica dos sonhos, né? Eu fui sonhar justamente no dia da aula da Klein, com a professora Dalmir. Eu sonhei com a minha professora que me transmitiu o ensino da Klein na faculdade há 20 e tantos anos atrás. Então, que maravilhoso, né? Esse é um exemplo de como esse inconsciente nosso funciona. Bom, deixa eu só verificar uma questão aqui. Vamos abrir para dúvidas. Fiquem à vontade para perguntar para a professora Dalmir e aí depois colocar a música dele, né? A música dele de novo. Ah, sim, eu quero falar da música, enquanto alguém elabora seus pensamentos com dúvida. A música fala do vilarejo. Eu ia colocar o clipe da música, mas eu falei, não, para uma recepção vai ficar com cara de luto, de política, não quero isso não. Eu fui lá, botei os tribalistas cantando. O que acontece? No clipe aparece, gente, meu Instagram, psicóloga Dalmir Palácio. Você coloca psicóloga e aparece euzinha ali, e quem é da psi eu sigo, quem não é, ficamos a ver navios ali.
Deixa eu contar para você. A música, ela fala de uma idealização, né, de um mundo perfeito, de um mundo que todos nós idealizamos, onde tem seios fartos, né, Shangri-La e Palestina vai se dar bem, todas as mesas têm pão. A letra fala isso, mas no clipe aparece no fundo aquelas pessoas em situação de precariedade. Então eu fiquei pensando, falei, sei lá o que isso vai engatilhar no pensamento das pessoas, então deixa só a letra, que a letra faz refletir. E nós vivemos, quantos de nós às vezes queremos um vilarejo? Entendeu? Quantos de nós vivemos um vilarejo? Juscelie, como seria o manejo com o paciente na posição esquizoparanoide? Para exemplificar, tem um paciente que repete bastante a frase, as coisas têm que ser do meu jeito. Bom, no paciente que está mais regredido, nós temos que dar a condição de acolhimento, né? No sentido de que nós precisamos entender a demanda ali, se é a dificuldade dessa pessoa em ver o mundo, em fazer cisão, e às vezes nós vamos ter que entrar naquela condição de ouvir o paciente e tentar demonstrar a ele quantas vezes que as coisas foi só do jeito dele e ele teve prejuízos com isso. Então, por exemplo, o paciente chega lá na posição esquizoparanoide, as coisas têm que ser do meu jeito, tem que ser do jeito que eu quero, né? Inclusive, a gente vê isso na hora de marcar a sessão. Você mostra vários horários, a pessoa, não, eu quero esse, eu quero o meu, não tem aí o meu, vai ter que ser no meu horário. E aí você tem que também deixar claro que tem o seu. Então, na posição esquizoparanoide, o ego não está integrado. E seria como se você estivesse atendendo um psicótico. Só que com uma diferença. Essa pessoa faz travessia de uma posição para outra se ela internalizar o que está sendo feito ali. O psicótico tem essa dificuldade de internalizar, né? A pessoa em psicose tem essa dificuldade. A diferença é que na psicose você vai entrar na questão do que essa pessoa traz. Ela está ali falando que vê bichos, que ela tem dificuldade, que ela ouve vozes, a gente não descarta essa possibilidade, a gente vai ouvir essas vozes também, junto com o paciente, né? Agora, numa pessoa que você vê que ela tem um movimento de neurose, trabalha, vive a vida dela, tem todo o movimento com a vida, mas ela não consegue fazer uma integração das coisas, nós precisamos acolher, e nesse acolhimento ir demonstrando os prejuízos que vão aparecendo pelas decisões dela. Se ela está ali, ela já tem alguns prejuízos. Entendeu? Se ela está ali, ela já tem prejuízo, ela demonstra prejuízo, ela fala desse prejuízo, e a gente tenta flexibilizar isso. Entendeu? E é muito importante, tá? Quem fez a pergunta me responde se entendeu o que eu quis trazer. Tem outra pergunta. Poderia fazer um exemplo de terapia infantil? Por exemplo, você deixa a criança escolher o brincar? Como é a criança nesse espaço? Olha, a Klein, ela fala muito que os brinquedos e a imaginação infantil precisa ser um campo lúdico, um campo de acesso. E aí, o que acontece? Nós precisamos pensar ali que a criança precisa ter o direito de escolha. Essa escolha fala muito. Mas eu costumo dizer que hoje, alguns consultórios, como eu estou na docência, e eu vejo os alunos formando e montando consultório, às vezes monto consultório com muita coisa sofisticada, como tablet, games e tal. E isso, às vezes, não vai explorar muito o inconsciente, não vai trazer muito acesso à criatividade. Então, os melhores brinquedos são aqueles que trazem a condição de criatividade na precariedade. Ou seja, os meus pais, os seus pais, os nossos avós, brincavam com boneco de sabugo de milho. Criava, inventava, né? O potencial criativo deles aparecia através desse contato com a precariedade. Eu gosto de uma figura, deve ter no meu Instagram, que é uns boizinho que a criança fez,
e colocando espetinho de palito de dente e de fósforo na manga pequena para fazer os boizinhos. Então, o espaço infantil, ele precisa de precariedade para que a criança mostre o seu lugar. Quer ver um exemplo? Uma folha sulfite e os lápis de cor. A folha sulfite sem nada. Vamos ver o que ela inventa. Entendeu? A criança que está na fase anal para Freud e uma criança que está saindo da esquizoparanoide para a depressiva com massinha. A massinha controlada pela mão vai levar ao controle dos esfíncteres, vai ajudar no desfraude. Entendeu? Essa criança que manipula a massinha, aqui com a mão, ó, fechar, abrir, movimento de pinça, abrir e fechar, ela pode desenvolver a condição de controle dos esfíncteres. E aí, passar por um desfraude mais confortável. E eu já supervisionei casos que a criança já estava bem desenvolvida, assim, com 5, 6 anos, e às vezes ela tinha questão de urinar e tal, ela regredia, e aí eu falei, vamos trabalhar uma questão com essa criança, com os brinquedos, mas põe bastante massinha para brincar e vamos ver o que vira. Em meses, conseguiu ter mais controle dos esfíncteres, porque a criança precisa disso, a criação e a destruição, o poder está na mão dela. Então, isso é muito importante, entendeu? E os Legos, gente, os Legos, aquele trem de montar, desmontar, você monta sua casa, desmonta, põe, faz e tal. Mas hoje, os brinquedos outros, criança fala, eu fico por entender. Então, as coisas, né, os brinquedos, os carrinhos mais arcaicos possíveis, que a criança vai fazer o barulho com a boca dela, porque essas bonecas de hoje não ajudam em nada, porque as bonecas conversam, faz xixi, anda. Se brincar, elas fazem a comida e a criança deita. Então, as crianças, né, elas precisam de trazer essa imaginação, esse simbólico. Por exemplo, pegar o carrinho e fazer o barulho, né? Pegar o bebê e fazer a voz, fantoche, né? Tudo isso faz sentido, tá bom? Bom, mais dúvidas? O manejo clínico vem juntíssimo. Eu não consigo passar por aqui sem deixar uma folha. Então, tá aí. Você fez eu apaixonar mais pela Melanie Klein. Pois case com ela e faça uma relação assim de escuta polifônica, que sai da monogamia, entendeu? Que aí tudo fica chique, né? Tem que ter essa condição, que nem vocês estão vendo. Se você prender só um teórico, a sua clínica vai ficar esquisita, vai ficar parecendo religiosa. Entendeu? Então, para com esse negócio de fanatismo e vamos entender, por exemplo, tem coisa que de um teórico para outro diverge. Aí é só você não ficar fazendo salada indigesta. Entendeu? Ione. Oi, professor. A sua aula é muito gostosa, muito divertida e ainda junto com o sotaque mineiro, né? Muito bom. Filhos de cearense. Filhos de cearense. Aí você imagina o que vira aqui, né? Vira giraia, porque tem negócio que é tudo assim. Então, tem muita coisa misturada. E obrigado. Você estava falando, né? E eu, durante a sua aula, uma coisa que eu já pensei um tempo atrás, que eu tinha uma analisanda que foi difícil eu lidar com ela, ficando com o acolhimento, né? com Fereze, com pessoal assim mais próximo à linha freudiana, né? Mais desse conjunto, né? E aí, com a supervisão do professor João Camilo, que é lacaniano,
Aí eu acho que eu tive uma pegada melhor, sabe? Eu consegui lidar com... E aí hoje eu estava ouvindo o senhor, né? Eu fiquei pensando, olha, aí eu lembrei, né, de um outro analisando meu, que eu também não dei conta, que precisei encaminhar. E aí eu fiquei, olha, se eu tivesse estudado mais Klein, se eu tivesse pego mais esse caminho, eu acho que eu teria conseguido lidar melhor naquele caso, né? E eu lembro que no começo, né, eu estava assim só focada em uma coisa e ainda me debatendo bastante, né? Mas eu tinha pensado só nisso, né? De se eu tivesse ficado mais numa visão mais, pode-se dizer assim, mais fria, né? Em relação ao Lacan. Mas aí hoje eu vi que se eu tivesse trabalhado mais com a Melanie Klein, eu acho que eu teria me dado melhor, eu não teria precisado encaminhar, eu teria dado conta de alguns casos que eu não dei conta. Então, essa proposta transmatricial do Instituto e do Trilhas começou a fazer mais sentido ainda. Eu já gostava teoricamente, né? Porque sou muito curiosa em relação aos pensadores na psicanálise, né? Mas agora na prática mesmo, na clínica também. E aí vem um pouco esse sentimento, né? Ai, meu Deus, eu estou lá com o Lacan, mas será que isso eu não estou traindo o Ferenczi, né? Aparece essas bobagens, né? Mas hoje eu percebi que não, que é uma coisa assim muito enriquecedora, né? E como o senhor falou, né? Empoderadora mesmo da nossa clínica. E realmente a gente vai poder criar uma clínica de impacto, como a Suzy fala todas as vezes para a gente, né? É isso. Obrigado pela sua colaboração. Eu quero deixar uma coisa muito, assim, clara, que, por exemplo, nós vamos ser perturbados por este movimento que existe de que você tem que ser de uma coisa ou tem que ser de outra, entendeu? Você tem o direito de ir e vir, mas ficar no meio do caminho, não, entendeu? E aí, esse lugar que te exige muito, nós temos que prestar bastante atenção, porque nós não somos, por exemplo, eu não sou herdeiro do Freud, né? Assim, o que eu ganho dele é o conhecimento que ele pode colaborar. Então, eu acabo tendo acesso a isso, não só a ele, mas a Klein, Bion, Ferenczi, Antonino Ferro, entre outros que vão aparecendo por aí. Nós sempre vamos estudar, né? E quando eu falo de escuta de qualidade, escuta polifônica, é uma condição de uma escuta que só escuta de um jeito. Não, entendeu? Eu costumo pensar que essa questão do manejo clínico é pensar o seguinte, olha, esse paciente aqui, eu vou precisar furar o ego dele, porque ele está muito ereto para o meu lado, e eu vou ter que furar o ego, porque ele está se achando muito para todo mundo. O narciso dele está lá em cima. Então, eu vou ter que dizer a ele que isso pode afastar pessoas, desenvolvimento. Então, ele vai ter que achar isso, ele vai ter que ver, né? E quando eu trago essa questão, assim, de lidar com a pessoa dentro de um narcisismo, e que não atravessou do primário para o secundário, né? Isso é muito importante para a gente aprender a fazer um manejo. Por exemplo, eu tenho que demonstrar que tem coisas dando errado. Então, cadê as coisas que estão frustrando ele para mim fazer intervenção e falar isso aí? É uma forma de furo do ego, né? E aí, o contrário disso eu faria com a pessoa numa melancolia, numa depressão. Eu preciso suspender o ego, não furar, né? Então, isso eu chamo de manejo, né? E alguns pensam que não tem técnica na psicanálise, que não tem manejo, que não tem metodologia, que não tem método, que é só fica lá, senta e vai remuminando igual vaca, e vai. E não é isso, entendeu? Eu fico assustado quando as pessoas
saem da psicanálise e, em momento oportuno, falar, eu fui numa psicóloga que eu não gostei, ela me deixava 50 minutos falando, e ela não falava nada, e nunca falou nada, e eu saí de lá ruim, saí de lá péssimo, e tal, e eu dou uma olhada e eu falo, gente, será que é isso? Será que é isso? Eu tenho dificuldade, porque eu falo muito, vocês estão vendo, mas na hora ali o meu exercício é o quê? É de trabalhar a ética daquela construção, da escuta deste lugar, né? Então, aí vem outra importância do Freud, que fala do tripé analítico, mas eu vou apresentar um quadripé para vocês, né? O tripé era o quê? Estudo, vocês já fazem. Análise pessoal, eu espero que façam também. Vocês não venham com feiura para cá, né? E outra é a supervisão. E qual seria o quarto pé desse quadripé? É você aprender a escrever os seus casos, a escrita dos casos. Isso é muito importante. Eu que dou supervisão, a Suzy dá supervisão, alguém mais aqui dá supervisão, quando a pessoa vem com o caso de cabeça, fica faltando coisas, mas quando ela vem com aquilo manuscrito, escrito, quando ela se debruça ao caso, é o quarto pé da psicanálise. Entendeu? E me facilita muito. Aluno mesmo já fala na faculdade, ó, vocês escrevem. Não chega aqui falando os trem picado, não, porque aí depois na outra supervisão, esqueci de falar aquela vez, não sei o que, foi. Estou faltando pedaço, como é que eu faço? Eu quero integrar as coisas, você me traz picado, vai ficar uma supervisão psicótica. Ione, fica à vontade. Ione, eu acho que esse tanto de pano está te mobilizando. Oi? Esse tanto de pano está te mobilizando. Pode falar. Não, é que eu não sei se tem perguntas aqui no chat, mas bem rapidinho que eu vou falar. Eu vou dizer, eu queria fazer uma proposta, então, para a Suzy, para uma, mesmo que seja só uma live ou uma aula, de montagem de casos. Recentemente, um outro lugar aí que eu passei por aí, né? Eu ando bastante por aí, né? Vieram com essa proposta, sabe? Mas aí, quando eu entrei para ver, era a respeito de como montar os casos, né? Um trabalho assim, um olhar assim, de orientação mesmo, né? E aí, quando eu entrei, era uma leitura dos casos clássicos do Freud, né? Que tem de monte por aí, né? A gente já cansou de ouvir. Então, eu acho que quando o senhor falou isso, né? Eu escrevo, né? Eu sigo um certo roteiro, mas eu nunca fico muito satisfeita, né? Então, acho que seria uma boa ideia uma aula a respeito, né, disso, de como montar os casos, quais as coisas mais importantes, se tem um roteiro bom para a gente seguir, uma estrutura, né? Uma estrutura boa para a gente poder apresentar e olhar bastante, né? Para poder trazer com mais amplitude, para que o professor também possa contribuir mais para a gente, o supervisor possa contribuir, e os colegas também, né? Muito bom, Ione, excelente sugestão. Dá para o professor, se o professor, acho que ele gostou da ideia também, inclusive, a Dalmir, poder aproveitar o espaço do grupo de estudos para fazer a construção do caso clínico, ajudar os alunos, né? Como é que a gente faz uma escrita de caso, como é que a gente constrói um caso clínico ali para levar para a supervisão. Então, eu acho que fica aí a sugestão. O que você acha, Dalmir? Uai, eu super topo, gosto dessa parte. A supervisão, acredito que enriquece, mesmo como ouvinte, entendeu? Mesmo como ouvinte. E vou dizer, nós, supervisores, não somos o suprassumo, porque alguns casos chegam para nós vamos pensar junto, né? Então, é uma condição. E, claro, isso enriquece o nosso trabalho. Gente, Freud não falou da escrita
mas ele fez a escrita. Pode ver que os casos dele é uma coisa tudo, né, assim, de escrita. E outra, se você pega casos de teóricos pós-Freud, tinha uma certa dificuldade com a escrita. Eles tinham. Você lê, fala, meu Deus, não saiu isso. Mas quando você pega os casos do Freud recebeu até prêmio por literatura. Você pega os casos de Freud conta assim, cheguei na recepção, a paciente estava sisuda, estava isso, ele conta detalhe. Por isso que a leitura dele é uma coisa gostosa, entendeu? Aí ele conta, ele detalha o ambiente, e aí tem gente que vai falar que o corporal na psicanálise não faz sentido, mas por que ele detalha o corpo? Entendeu? Então, isso falta, né? Por exemplo, uma pessoa que se debruça a escrita tem o seu consultório de uma forma muito organizada. Vocês podem ver que eu gosto de comentar os meus casos, e eu sou daquele que na minha clínica tem prontuário e tem ficha, tem lugarzinho de guardar as coisas do paciente, tudo, e fica ali. Então, eu creio que é importante. Ione, professor, só para o pessoal também, quando eu comecei, eu tinha muita dificuldade para ir para a prática, sempre tive, eu tenho algumas outras formações, e a minha prática, assim, fui com muita dificuldade, fiquei pouco tempo, aí mudei, né, e quando eu comecei aqui estudar a formação no Instituto Ávila, né, onde eu conheci a Suziane, e toda a turma, eu falei assim, não, gente, dessa vez eu não posso, eu não vou deixar, não vai ficar só no banco acadêmico, né? E aí eu fui com coragem mesmo, né? Ou sem coragem mesmo, né? E comecei como ouvinte. E em uma semana eu tinha já uma pessoa que eu estava atendendo. E foi muito, muito bom. Então, a gente, eu acho que é o primeiro passo para a gente se autorizar, ficar como ouvinte. E tem uma pergunta aí da pessoa, que se ela pode ser ouvinte em alguns casos, né? Eu vou deixar a Suziane, então, esclarecer. Ótimo, Ione. Obrigada, Ione, a nossa assistente aqui, viu, Adalmir? Ela vê todos os comentários e vai apontando. Eu amo a Ione, eu amo todos vocês. Olha só, quem está perguntando sobre as outras atividades, pessoal, olha, aqueles que já querem entrar no Trilha, já preencheram, já estão lá preenchidos. Você que ficou assim, não tem condição de entrar no Trilhas agora. Gente, nós temos uma infinidade de atividades, nós temos supervisão como ouvinte, supervisão como supervisionando, temos os grupos, por exemplo, você que gostou da fala do professor Adalmir e quer estar somente no grupo de estudos dele, de repente você não consiga participar do Trilhas agora, mas quer continuar com o professor Adalmir fazendo só o grupo de estudos dele, é possível. Todas aquelas atividades que eu apresentei para vocês na terceira aula do YouTube, tudo aquilo que está lá dentro da plataforma, você pode adquirir separado, não precisa entrar no Trilhas todo, entende? Aqueles que não conseguem. Eu quero só o psicopatologia e psicanálise. Se inscreve, você vai ter acesso na plataforma, a mesma qualidade de experiência, tá bom? Eu quero só o grupo de estudos com a professora Dalmir. Preencha a ficha, gente. Tem um campo lá na ficha que você pode escrever o que você quiser. Aí você fala assim, eu tenho interesse pelo grupo de estudos com o Adalmir, da Melanie Klein. A minha equipe vai... Travou? Travou, gente, para vocês? Ou estão me escutando? Deu só uma travada aí, mas já... Tá tudo normal. Tá, então deu uma travadinha lá para o Adalmir. E então preencha uma ficha, entende? Coloca lá, eu tenho interesse em supervisão, aí eu quero participar como ouvinte. Gente, a supervisão como ouvinte, ela é riquíssima. Você que ainda não atende, ou de repente você atende, mas quer ter uma familiaridade, porque o pessoal chega receoso, né, Adalmir, para os grupos, porque eles às vezes já passaram por grupos que têm uma outra característica, que humilham o aluno. A gente sabe que existem essas coisas, né? Que inclusive a Adalmir até mencionou no início. Então, aqui vocês vão perceber que a gente não tem essa característica de ficar humilhando os alunos, mas se você, de repente, quer ter uma familiaridade com o grupo primeiro, entra como ouvinte, participa, aí depois você faz a sua transição para supervisionando. E os estudantes de psicologia, de psicanálise,
precisam passar pela fase de supervisão como ouvinte, para você não chegar tão cru lá nos atendimentos, para você ter uma escuta refinada, é articulação, teoria e prática, tá? E a gente vê que não é um monstro que parece que é, e que todo mundo está na todo mesma mundo tem suas dúvidas, situação, né? O todo colega mundo tem... sofre, faz bobagem, aprende. se sente acompanhado, né? Não está sozinho. Alguma outra dúvida mais, gente? Ou pergunta sobre o Trilhas ou sobre as nossas atividades? Fica à vontade para perguntar. Oi, Adalmir. A Suzy, não, perdão, a Ione falou de ir com medo, ou então como é que faz com medo? O medo é instintual. Mesmo. Isso, e vai com medo mesmo, vai, entendeu? Só não vai desamparado, entendeu? Nós precisamos do amparo, do cuidado, né? Então, é muito importante. Aí eu acredito... Aqui eu senti muito isso, diferente de outros lugares que tem outra abordagem, me senti muito acolhida e muito à vontade também, né? Para me mostrar como eu sou, os meus limites, poder levar as minhas dúvidas, poder falar como o que realmente está pegando, né? Porque a gente se sente em ambiente seguro aqui no Instituto. E isso não é comum nos outros lugares, não é. Que bom, viu, Ione, assim, saber que tem contribuído aí para a sua formação, né? E que você se sente à vontade entre nós, é isso que a gente quer, e a gente quer que todos vocês se sintam, tá? Eu não quero ocupar muito mais o tempo do professor, que eu sei que ele tem as atividades dele, mas eu quero agradecer demais esse tempo aqui. Qualquer outra dúvida que vocês tiverem, tá, gente? Chama a minha equipe, me chama, preencha a ficha aí, porque aí vocês conversam diretamente, tirando as dúvidas de vocês com a gente, tá bom? Vamos ouvir a música, então, Adalmir? Podemos? Vamos, e os que mandaram solicitação, eu estou seguindo de volta. Aí, maravilha. Vamos finalizar com a música, em homenagem ao professor... Presta atenção na letra, que agora ela dá outro sentido. Deixa eu só voltar aqui. When it came time to take things to the next level, I knew that I had to make a website, and Wix... Só um minutinho. Como é que eu faço aqui, gente? Aperta essa bolinha rosa e puxa ela para trás. Ah, é? Só isso, Adalmir? Volta lá atrás. Isso. Aí, obrigada. Tenho
se mudou para lá. Em cima das casas, frutas em qualquer quintal. Peitos fartos, filhos fortes, sonhos semeando o mundo real. Toda a gente cabe lá, Palestina, Shangri-La. Venda e voa, venda e voa, venda e voa. Lá o tempo espera, lá é primavera. Portas e janelas ficam sempre abertas pra sol entrar. E todas as brisas vão, flores enfeitando os caminhos, os destinos, os destinos. Essa canção tem um verdadeiro amor para quando você O áudio tá travado, Suzy. Mas só lembrando, a música é orgásmica, né? Então, Eu estava dizendo, meu áudio estava mudo, né, Dalmir? Estou dizendo palmas aí para a música, para o nosso encontro, para o professor Adalmir, que é maravilhoso, e para todos vocês que estão aqui implicados nessa imersão e com a psicanálise. Isso mostra que a gente está no meio de gente séria, comprometida com a clínica, com os nossos analisandos, e eu fico muito feliz por isso, viu? Nosso encontro vai ficar gravado, a minha equipe vai disponibilizar lá no grupo, a nossa imersão não acabou, temos um encontro na segunda-feira, às 19 horas, tá bom, gente? Aqueles que estão interessados em alguma das nossas atividades, assistam o terceiro encontro lá do YouTube para entender tudo como funciona e preencham a ficha de interesse, tá? Mesmo que você não consiga assistir, mas tem interesse nas nossas atividades, preencha a ficha de interesse, a minha equipe vai falar com você e vai tirar todas as dúvidas. Gente, muito obrigada, viu? É isso, um forte abraço para vocês e até segunda-feira. Bom final de semana. Obrigada, professor. tchau, Beijo. tchau, obrigado e bom sábado para todos. Obrigada. Obrigado, pessoal. Obrigado, Suzy. Beijo. Obrigada.